Olá, amigos! Vocês são nossos convidados a assistir gratuitamente a primeira videoaula do curso de Hipnose Clínica Reconstrutiva, a ciência aliada à espiritualidade. A hipnose clínica reconstrutiva remove em poucas sessões os sintomas dos transtornos mentais, como insônia, pesadelos, cansaço, dificuldades de concentração, pensamento acelerado, negativo e até suicida, irritação, crises de pânico, enxaqueca, dores no corpo, como a fibromialgia, depressão, angústia, ansiedade, entre outros. Vocês devem estar pensando, mas isso não existe. Isso é impossível. Não é porque você não conheça que alguma coisa não exista. Se você quer saber um pouco mais, assista ao vídeo e no final você tira suas conclusões. A hipnose clínica reconstrutiva foi desenvolvida a partir dos anos 90 numa organização não governamental que atuava no antigo Centro Psiquiátrico Pedro II, no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, o atual Instituto Municipal Nise da Silveira. A hipnose clínica reconstrutiva não trabalha com sugestão, mas permite remover os sintomas dos transtornos mentais, como descritos anteriormente. Organismos internacionais têm alertado a comunidade científica sobre a necessidade de se buscar a compreensão acerca dos transtornos mentais, suas causas, como se instalam e como solucioná-los. No entanto, os avanços da ciência sobre os transtornos mentais são muito recentes. Somente em 1948, a Organização Mundial de Saúde incluiu uma seção de transtornos mentais na 6ª edição da CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. E foi em 1953 que a APA, Associação Americana de Psiquiatria, publicou a primeira edição do DSM, Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Bíblia da Psiquiatria, considerado o principal instrumento focado na atuação clínica. As doenças listadas na CID e no DSM vêm servindo para consulta de médicos na prática clínica. Em 23 de fevereiro de 2017, a Organização Mundial de Saúde publicou um relatório global sobre os problemas de saúde mental, dizendo que no Brasil, 5,8% da população brasileira sofre de depressão. São quase 12 milhões de pessoas. Já os distúrbios relacionados à ansiedade chegam a 9,3% da população. Aí já estamos falando de 20 milhões de pessoas brasileiras. A Organização Mundial de Saúde diz ainda que a ansiedade, no Brasil, está em primeiro lugar no ranking internacional de países. Triste, não? O pior é que sabemos que essa estatística está completamente subdimensionada, pois esse levantamento é feito através de informações de órgãos oficiais. E sabemos que muita gente não tem condições de pagar uma consulta, pagar um médico, não tem plano de saúde e nem sabe que estão doentes, acreditando que o que sentem é causado pelos estresses da vida. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. Existe um sem número de tentativas que, graças a Deus, ficam somente na tentativa. Imagine o que se passa na cabeça de uma pessoa que deseja tirar a própria vida. A hipnose clínica reconstrutiva permite remover da mente do indivíduo esse desejo de morte. Mais adiante vocês entenderão o que causa esse desejo de morrer. Nessas tentativas, eu disse tentativas, 80% são mulheres e 20% são homens. Isso porque as mulheres são mais sensíveis e não se envergonham de pedir ajuda. Essas tentativas são mais um pedido de socorro do que real desejo de morrer. Já os suicídios reais, 80% são homens e 20% mulheres. O que isso quer dizer? Os homens são criados com a educação machista, mesmo entre os jovens temem demonstrar fraqueza. Infelizmente, a família não entende o sofrimento dessas pessoas.
Vou pegar emprestado parte de um texto do Dr. Drauzio Varela, publicado em um dos seus artigos. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferros em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar de marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mais graves. Ainda assim, principalmente fora do meio médico, as doenças psiquiátricas continuam sendo encaradas como sinal de fraqueza, incompetência, frescura e às vezes reunidas sob o termo genérico e inferiorizante de loucura. É fácil encontrar aqueles que não acreditam que seus parentes mais próximos possam estar com problemas clínicos sérios, o que ocorre em parte porque muitas vezes a saúde mental não é vista como parte da saúde física. Estamos entrando numa nova era onde o véu que escondia a origem do mal está sendo removido. Para tanto, há de se ter coragem de quebrar alguns paradigmas, buscando a verdadeira causa dos transtornos físicos e mentais. Mas para adentrar esse universo, é necessário ter mentes porosas, permitindo que conceitos mais refinados ampliem o conhecimento até aqui adquirido. Para entendermos a questão, falaremos um pouco de Carl Gustav Jung, Nise da Silveira e a espiritualidade. A compreensão da questão dos transtornos mentais veio por Jung, que propôs alguns conceitos da estrutura da mente. Concomitantemente, a psiquiatra brasileira Nise da Silveira dedicou sua vida à compreensão das energias, as emoções que gravitam em torno das imagens do inconsciente, permitindo o acesso às causas e aos sintomas dos transtornos mentais. A partir do trabalho desses dois espíritos luminares, foi possível se chegar à compreensão mais reveladora do problema e encontrar uma solução viável. Para falar do self, ou do si mesmo, devo fazer uma breve e muito breve apresentação do seu criador. Trata-se de Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço que criou a psicologia analítica. Ele nasceu em 26 de julho de 1875 e morreu ou desencarnou em 6 de junho de 1965. Jung propôs e desenvolveu os conceitos de personalidade extrovertida e introvertida, arquétipo, inconsciente coletivo. Seu trabalho tem sido influente na psiquiatria, psicologia, ciência da religião, literatura e áreas afins. Não pretendemos aqui fazer um curso de psicanálise, mas de buscar alguns conceitos de outras ciências já estabelecidas para dar suporte aos nossos estudos. Segundo Jung, o principal arquétipo é o si mesmo, o self, o centro de toda a psique. Dele emana todo o potencial energético que a psique dispõe. É o ordenador dos processos psíquicos, integra e equilibra todos os aspectos do inconsciente, devendo proporcionar, em situações normais, unidade e estabilidade à personalidade humana da pessoa. O self representa o objetivo do homem inteiro, a realização de sua totalidade e de sua individualidade, com ou contra a sua vontade. A dinâmica desse processo é o instinto que vigia para que tudo que pertence a uma vida individual figure ali, exatamente, com ou sem a concordância do sujeito, quer tenha consciência do que acontece ou não. Segundo Jung, o self é um outro ego, aquele que nos dirige para o caminho certo. Falaremos dele mais adiante. Entendemos que somos seres complexos e que vivemos entre os mundos físico e extrafísico, ou espiritual, sofrendo influência de ambos.
A ciência humana tem se dedicado às pesquisas do mundo físico, material, procurando meios de corrigir as inconsistências que ocorrem na saúde durante a vida. Como dissemos antes, somos seres complexos e, se não atentarmos para a causa, que na maioria das ocorrências vem do mundo extrafísico, ficaremos enxugando gelo sem nos darmos conta da origem da água. A medicina trata a questão com os psicofármacos, os medicamentos psiquiátricos, que infelizmente trazem uma série de efeitos colaterais. A psicologia, como um procedimento comportamental, vem contribuindo na questão, ajudando o indivíduo a enfrentar o problema. Para entrarmos nesse universo, precisamos quebrar o paradigma do materialismo e entrarmos numa área que ainda é bem pouco explorado como ciência: o mundo extrafísico, ou como alguns chamam, o mundo espiritual. Eu disse ciência, portanto não se trata de religião, pois esse mundo sempre existiu e é de onde nós viemos. Por isso a palavra religião, que é o mesmo que religare, que vem do latim religare, que significa ligar com, ligar novamente, restabelecer a ligação perdida com o mundo extrafísico ou espiritual, ou seja, vamos entrar profundamente nesse universo. A reencarnação é a oportunidade que temos de aperfeiçoar os nossos erros e acertos, mediante as nossas experiências, construindo nosso próprio destino. O espírito é criado simples e ignorante, isto é, sem noção e sem o conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A maioria das pessoas, apesar de acreditar na imortalidade da alma, sente muito medo da morte. Esse medo decorre do desconhecimento do que acontece durante a morte, do que vem depois ou para onde vão, assim como o receio de perder as suas afeições. As religiões pouco fazem para esclarecer os fiéis sobre a vida além túmulo, assustando-os ainda mais. Então, o que acontece durante a morte, também chamada desencarnação? O que acontece é uma mudança do estado material para o estado espiritual. Você que está assistindo a esse vídeo tem um corpo físico, adaptado à vida material, utilizado pelo seu espírito que está unido através do perispírito. O perispírito é necessário para que possamos cumprir a nossa finalidade na Terra, que é progredir em conhecimentos e em sentimentos através do esforço pessoal e do relacionamento com o próximo. O organismo, funcionando ao longo do tempo e segundo as circunstâncias, vai se desgastando, ficando velho, diminuindo o fluido vital e a morte acontece. Aí deixamos o corpo físico, mas a nossa alma, o espírito, que é imaterial, imortal e é o que somos verdadeiramente, muda-se para o lado espiritual, continuando a viver com seu corpo espiritual. Com a morte do corpo, acontece um desligamento dos laços que uniam o perispírito ao corpo físico. Pesquisem no YouTube um vídeo chamado A Morte de Dimas, baseado no livro Obreiros de Vida Eterna, pelo espírito André Luiz e psicografia de Chico Xavier. Ali vocês verão a representação do que acontece com a morte do corpo e a ajuda recebida dos espíritos do bem ao espírito desencarnante. Oportunamente falaremos o que acontece com as pessoas que desencarnam e que tiveram suas vidas ligadas ao mal, aos vícios, egoísta, etc. O nosso objetivo não é questionar a medicina que vem desenvolvendo um excelente trabalho com a parte física do ser, ou a psicologia, que tem suas formas de atuar. O foco do nosso trabalho é o inconsciente, tão pouco explorado ou explorado de forma incipiente. Os sintomas dos transtornos mentais são causados pelo que chamamos vetores internos e vetores externos, e que são ligados a questões morais. Em aulas futuras abordaremos melhor esse tema. São demandas do inconsciente, geralmente ligadas a outras existências encarnatórias, outras vidas, como é comum se falar.
Trata-se de crimes cometidos contra as leis da consciência, que têm atingido alguém, a natureza ou a nós mesmos, que ficam registrados em nosso inconsciente de forma indelével, exigindo reparação ou um sofrimento semelhante. Ao longo das encarnações, o espírito comete erros, aprende, reflete e tem experiências que o marcam profundamente, mas sempre com o objetivo de passar de uma ordem espiritual inferior para outra mais elevada. Os transtornos mentais, as dificuldades de relacionamento entre pais e filhos, deficiências físicas e mentais são consequências do mau uso das aptidões em outras vidas. São todas as energias que atuam na dimensão psicofísica, trazidas por espíritos obsessores, sofredores, desorientados, por miasmas, que são as vibrações de cunho negativo e constante, trabalhos de magia negra, pensamento negativo de outras pessoas, etc. Os transtornos mentais são causados por vetores internos de fundo moral. Alguns indivíduos trazem essa demanda no inconsciente, uma vez que a lei universal impulsiona todos os espíritos ao avanço constante e incessante, abandonando os pensamentos e comportamentos morais que não mais se adequam ao seu estágio evolutivo. Somos seres perfectíveis, ou seja, somos educados no contato com outras pessoas e por nós mesmos. Vivemos numa sociedade heterogênea, onde os indivíduos apresentam diferentes níveis evolutivos. Quando atingimos determinado grau de adiantamento do senso moral, ou seja, quando temos consciência do que é adequado ou inadequado dentro do nosso estado evolutivo, nas ações e nos pensamentos, e insistirmos em optar pelo inadequado, o self dispara um gatilho que nos faz parar e nos voltarmos para dentro de nós mesmos. Em princípio, essa ação nos faz apenas uma introspecção. Quando há um intenso diálogo com o self, aquele diálogo interno, geralmente no quarto escuro. Como é dito popularmente, o anjo bom e o anjo mau falando em nossas cabeças. Quantas vezes já nos vimos conversando com a nossa própria consciência, como se houvesse em nós uma parte boa que nos diz o que é certo a fazer e outra parte mundana que nos incita a tomar decisões levadas pelo orgulho, cobiça, vaidade, inveja, egoísmo, prazer, raiva, etc. A parte boa é o self que nos leva ao progresso. E a parte mundana somos nós mesmos, que estamos em aprendizado evolutivo. Isso acontece com todo mundo. No indivíduo primitivo, o self fica embotado, tal como uma criança que ainda não tem condições de ser responsabilizada pelos seus erros. Quando atingimos um determinado grau do adiantamento do senso moral e temos consciência do que é certo e errado e decidimos pelo errado de forma reincidente, o self age sobre nós, impondo um sofrimento íntimo que chamamos de transtorno mental. Durante esse período, que podemos chamar de castigo, interrompemos a nossa caminhada mundana e voltamos-nos para nós mesmos, para nossa dor, nossa raiva, no quarto escuro, refletindo sobre a nossa vida. Isso não é tudo. Com o transtorno ocorre um rebaixamento da nossa vibração, o que permite entrarmos em sintonia com vetores externos, aqueles espíritos de baixa vibração que nos trazem todos os sintomas de sofrimentos já conhecidos em cada psicopatologia. Futuramente explicaremos melhor quem são, como se organizam, como agem, quais os seus objetivos e como eliminá-los de nossa vida de forma definitiva. Esse sofrimento terá a duração necessária ao nosso aprendizado, ou seja, só acaba quando aprendermos. A hipnose clínica reconstrutiva foi desenvolvida para realizar a remoção e o encaminhamento de vetores externos e, em segundo plano, com a psicoterapia reconstrutiva, equacionar as questões dos vetores internos, que são os resíduos de experiências inconsequentes do passado. Com a hipnose clínica reconstrutiva, é feita a remoção dos vetores externos causadores dos sintomas. O paciente volta à liberdade acreditando que está definitivamente curado. Mas se não mudar a sua forma de pensar, sentir e agir,
pode voltar a adoecer. Sem querer fazer comparação com o Divino Mestre, mas apenas usando como instrução, quando Jesus curava as pessoas, lhes dizia: vai e não peques mais. O que se sabe é que a grande maioria voltava a adoecer. Isso denota que as causas das doenças por ele curadas eram de fundos morais, e o mesmo ocorre nos dias atuais. Em futuro curso apresentaremos a psicoterapia reconstrutiva, complemento da hipnose clínica reconstrutiva, que leva ao paciente o entendimento da origem do seu sofrimento, como medos, culpas, ciúmes, baixa autoestima, agressividade, dificuldades de relacionamento, fracassos financeiros, amorosos, etc. Primeiramente, você precisa entender que é um procedimento novo e que existem poucos terapeutas que fizeram um curso comigo e que a utilizam. Existe também um desconhecimento geral e o medo de algumas pessoas de tentar algo tão diferente. Em segundo plano, entendemos que jamais um procedimento como esse chega desbancando tudo que está estabelecido e o que se conhece em termos de ciência. Ele vai penetrar as mentes dos profissionais de saúde aos poucos, para que não haja impacto grande. Você já imaginou se as pessoas não quisessem mais o tratamento convencional e procurassem apenas a hipnose clínica reconstrutiva? E em terceiro lugar, existem as indústrias farmacêuticas, e em relação a esse segmento, não quero fazer qualquer consideração. Não é conveniente, não é? É por isso que ofereço uma sessão online comigo aos alunos inscritos ou para alguém indicado por eles e que tem algum tipo de transtorno mental. Depois dessa primeira sessão, se houver necessidade de continuar o tratamento, encaminharei o paciente a um dos nossos terapeutas formados por mim, que concluirá o tratamento gratuitamente. A hipnose clínica reconstrutiva foi criada a partir de algumas intuições que emergiram de minha prática clínica, através de minhas experiências e observações como psicanalista ao longo dos anos, com pacientes que apresentavam os mais diversos perfis. O meu trabalho clínico baseia-se na minha compreensão de que o paciente, independente da patologia, é um ser digno de confiança e só pode ser entendido através de um olhar transversal, ou seja, ele só é compreendido na sua interligação com o todo. Diferente de outras terapias, a hipnose clínica reconstrutiva tem uma capacidade maior de alcançar recordações arquivadas nos porões do inconsciente, através de estados de consciência alterados, mas onde o mesmo mantém-se consciente de todas as emoções e de tudo à sua volta, enviando feedback constante para o terapeuta, que poderá fazer uma interpretação do material emergente, com suas cargas somáticas e emocionais, suas visões e experiências, suas manifestações de vários tipos e formas. O presente curso se baseia em sólido embasamento teórico e com o objetivo de demonstrar o leque de possibilidades de aplicação da terapia. Preocupei-me em explicitar os principais conceitos enquanto instrumento teórico que permite uma abordagem empírica e analítica, possibilitando assim significativas contribuições no campo das chamadas ciências psíquicas. O presente curso se baseia em sólido embasamento teórico e com o objetivo de demonstrar o leque de possibilidades de aplicações na terapia. Preocupei-me em explicitar os principais conceitos enquanto instrumento teórico que permite uma abordagem empírica e analítica, possibilitando assim significativas contribuições no campo das chamadas ciências psi. O curso também se baseará em pesquisas bibliográficas e documentais, de entrevistas com os meus pacientes, de enriquecedoras vivências no campo terapêutico e no desejo sincero de ajudar outras pessoas a perceberem que a vida pode ser vista de uma forma mais potente e ativa quando cuidamos do corpo, da mente e do espírito. Desejo com isso possibilitar ao aluno o conhecimento acerca de nossa prática terapêutica com o objetivo de promover a saúde de indivíduos e coletivos, considerando a diversidade das condições da vida destes.
Desse modo, acredito que profissionais de diversas vertentes terapêuticas e estudantes envolvidos com a saúde física e mental, entre outros, encontrarão no curso importantes informações colocadas de maneiras simples e objetiva. Há muito tempo, as ciências que tratam das questões psíquicas vêm abrindo os olhos para novos processos mentais e emocionais. Esses processos são fundamentais, pois estruturam a nossa vida psíquica e nos permitem nos relacionarmos melhor com o mundo. Quando um paciente, ao iniciar um processo terapêutico, relata um sentimento de angústia sem explicação, uma imagem mental que o paralisa, um mal-estar ou qualquer outra percepção física ou psíquica, é necessário compreender que existe neste processo uma expressão sintomática em seu estado puro, sem máscaras ou defesas de sua mente. Isso ocorre porque o inconsciente se revela com muito mais clareza dentro de um estado de consciência alterado. Ao contrário de outras terapias, em que o discurso muitas vezes mascara, encobre e cria toda uma série de obstáculos que devem ser transpostos pelo profissional para chegar ao cerne do problema, a hipnose clínica reconstrutiva utiliza diversas técnicas de acesso direto aos estados alterados de consciência com muito mais resultados positivos. Desse modo, ela utiliza mecanismos que nada mais são do que formas de acesso ao inconsciente e que ativam as memórias, produzindo, assim, acessos que vão provocar um estado onde a depressão, a ansiedade e as diversas psicopatologias podem se mostrar mais próximas de suas causas e menos entrelaçadas ou encobertas pelas defesas psíquicas. A hipnose clínica reconstrutiva, ao induzir a um estado alterado, pode compreender em poucos minutos o que é relevante, onde o paciente está apresentando bloqueios, as causas e significados dos sintomas. Assim, a hipnose clínica reconstrutiva pode ser pensada como um dos principais marcos de transição que aponta caminhos e possibilidades de um paradigma emergente na terapia, pois propõe a busca de novas explicações que façam frente à complexidade da existência humana. O curso de hipnose clínica reconstrutiva é um curso livre, registrado no Arquivo Nacional, que também emite os certificados dos alunos que concluírem o curso. De posse do certificado, o aluno, se desejar, poderá registrar-se na ABRAT, Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, recebendo sua carteira funcional de habilitação terapêutica de acordo com a classificação de ocupação de brasileira 3221-25, podendo atuar em todo o território nacional. O custo desse registro junto à ABRAT ficará por conta do aluno. O curso é composto de 24 videoaulas abordando os mais diversos temas. O aluno poderá ter uma sessão online comigo e, se for necessária a continuação do tratamento, como já dissemos antes, um dos monitores, que são terapeutas formados, continuará com o tratamento do aluno gratuitamente. O curso de hipnose clínica reconstrutiva é um curso de profundo autoconhecimento, onde você passa a conhecer melhor a si mesmo e aos que te cercam. Dessa forma, poderá ajudá-los a evoluir com você. O investimento é bem pequeno se considerarmos a gama de informações e conhecimentos que irá adquirir. Para cada pagamento será emitido um boleto bancário pelo PagSeguro e a quitação poderá ser feita em dinheiro ou cartão de crédito à vista. Logo que acusarmos o recebimento do pagamento, as videoaulas correspondentes serão liberadas imediatamente. Importante lembrar que o vídeo somente será aberto no dispositivo celular, tablet ou computador em que o e-mail fornecido pelo aluno estiver cadastrado. Para a inscrição, você tem que mandar para o e-mail hipnosereconstrutiva@gmail.com seu nome completo, telefone com WhatsApp, e-mail que receberá os vídeos e CPF para registro no Arquivo Nacional. Em minutos você receberá um boleto emitido pelo PagSeguro para pagamento conforme indicado anteriormente.
Agora que você sabe o que é a hipnose clínica reconstrutiva, entendeu que estamos intimamente ligados ao mundo espiritual e que o curso te levará à viagem mais profunda da sua vida, faça agora a sua inscrição. Aguardo o seu e-mail. Um forte abraço e muita paz.